Fofuchos, último grupo de animais vertebrados, aliás, último grupo de animais que a gente discute. Sétima classe de vertebrados, mamíferos, né? Mamíferos, moçada, apresentam algumas características exclusivas deles, sendo que a presença, claro, de glândulas mamárias vai ser a mais marcante. Só que, além das glândulas mamárias, o que mais que a gente só encontra em mamíferos e em mais nenhum grupo de animais? Glândulas sebáceas. Inclusive eu lembro que as glândulas mamárias são glândulas sebáceas modificadas. Nos mamíferos mais primitivos não existe mamilo. De maneira, moçada, que você tem as glândulas sebáceas na pele, algumas delas são glândulas mamárias dando leite, e o filhotinho basta lamber a pele da mãe para poder conseguir o leite. Falando disso, é muito mais legal, né? Claro que não é. Primeiro que vai estar dando leite em algumas partes da pele que o filhote não vai lamber, então vai estar desperdiçando leite, desperdiçando energia. Segundo, que como é bem pouquinho leite que vai saindo, o filhote vai ter que ficar lambendo o tempo todo para conseguir uma quantidade satisfatória de leite. Muito mais esperto, nos mamíferos mais modernos, que você une todas as glândulas mamárias em um canto só e bota um canudinho com um mamilo para o filhote pegar grande quantidade de leite de uma só vez e com o mínimo desperdício possível. Somente, moçada, mamíferos apresentam glândulas sudoríparas. Somente mamíferos, moçada, apresentam pelos. A landim, mas, por exemplo, você vai ter pelo em barata. Lembrando que pelo é feito de proteína queratina. E o que você encontra, por exemplo, lá nos anelídeos poliquetos, que se encontra nos artrópodes, tecnicamente o nome daquilo é cerda, que é constituído de um polissacarídeo, que é a quitina. Você vai ter, moçada, que somente mamíferos apresentam músculo diafragma para movimentar os pulmões, nenhum outro animal apresenta isso. Somente eles apresentam hemácias anucleadas, aquela história de que as hemácias são anucleadas. São. Na gente, mamíferos. Em outros animais não. São os únicos, moçada, que apresentam lá martelo e bigorna lá na orelha média, né? A orelha média ela é constituída de a membrana timpânica e 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo. O tímpano e o estribo surgem desde os anfíbios. Desde os anfíbios, que você tem lá, gente, o estribo. Mas, moçada, martelo e bigorna só aparecem agora. Martelo e bigorna são a exclusividade dos mamíferos, bem como, moçada, a existência de um pavilhão auricular. A existência de uma orelha propriamente dita só acontece na gente, uma exclusividade aqui dos mamíferos. Aliás, todas essas características que eu coloquei, características exclusivas dos mamíferos, não são encontradas em nenhum outro grupo de animais. Claro, a mais importante, as glândulas mamárias. Inclusive a fisiologia dos mamíferos, eu nem vou descrever. Por quê? Porque quando a gente falou sobre fisiologia humana é a fisiologia dos mamíferos. Então, a playlist inteira lá de fisiologia, a gente deu ênfase na fisiologia humana, que é a fisiologia dos mamíferos. Então, a gente já discutiu basicamente tudo isso, como é que funciona. Daí, o que me interessa basicamente é falar sobre os grupos de mamíferos que eles estão organizados em 3 subclasses. Porque percebam bem que quando eu coloquei as características, eu não falei de placenta. Por que eu não falei de placenta? Porque nem todo mamífero apresenta placenta. 3 subclasses de mamíferos. Número 1, prototéria ou monotremata. Prototérios ou monotremados. Eles são, moçada, mamíferos ovíparos. Eles põem ovos. Esses caras não apresentam placenta. Cuidado, nem todo mamífero, então, eles têm placenta. Animais, moçada, como ornitorrinco e equidna. O ornitorrinco, né?
ele apresenta aquele bico de pato que algumas pessoas acham que ele tem alguma coisa a ver com a ave, mas não tem nada a ver. Além de mais, o bico parece muito com o bico de um pato. Convergência evolutiva. Lembra de convergência evolutiva? Né? Estruturas, moçada, que ficam semelhantes devido a pressões seletivas semelhantes. O bico de pato, a forma do bico é super apropriada para pegar determinados tipos de alimento na água, que é o mesmo tipo, o mesmo padrão de alimentação do ornitorrinco. Então ele acaba tendo um bico semelhante, mas a origem é diferente. A função é a mesma. Órgãos homólogos, né? Convergência evolutiva, origem é diferente, mesma função, não indica parentesco evolutivo. Não é porque pássaros têm bico e o ornitorrinco tem bico que necessariamente eles vão ser semelhantes, não. Bom, ornitorrinco e equidna, exclusivamente encontrados na Oceania, não encontramos em nenhum outro lugar do planeta. Ornitorrinco, o único mamífero venenoso que existe, né? Apesar daquela aparência simpática do ornitorrinco, ele tem um ferrão, ele é venenoso, né? Não mexa lá com ele. Você tem segunda subclasse, metatérios ou marsupiais. Onde os metatérios ou marsupiais, eles não apresentam mais os ovos, eles apresentam uma placenta. Mas, gente, essa placenta, ela é rudimentar, ela não é bem desenvolvida. O resultado que eles completam o desenvolvimento fora da placenta, numa bolsa chamada de marsúpio. Ora, o clássico canguru, né? E o bebezinho canguru, dentro lá da bolsa do canguru, aquela bolsa, ela é um marsúpio. Na verdade, moçada, o canguru ele nasce completamente pelado, bem pequenininho, sai pela vagina da mãe, vai escalando os pelos da mãe para poder se instalar na bolsa, no marsúpio, onde tem as glândulas mamárias. Uma vez que o filhotinho cai lá no marsúpio, glândula mamária, ele vai lá e abocanha a glândula mamária, ela incha, trava a boca do filhote, ele fica preso pela boca e a partir daí leite direto em cima dele para exatamente ele poder se desenvolver, né? Então, a placenta, muito rudimentar, ele nasce ainda muito pouco formado, né, para completar o desenvolvimento dele, o marsúpio. E cara, quando a gente fala em marsupiais, nós vamos ter marsupiais apenas em 2 lugares do planeta, né? Carinhas como, por exemplo, gente lá, canguru, carinhas como, por exemplo, urso koala, carinhas como, por exemplo, diabo da Tasmânia, né? O Taz, lá do desenho animado do Pernalonga, a versão real dele é muito parecido, moçada, lá com o do desenho animado, extremamente feroz, né? Violentíssimo lá, o diabo da Tasmânia. Esses caras aqui, somente na Oceania. A gente, entretanto, tem lá um outro grupo de marsupiais que existem na América do Sul. Animais como, por exemplo, gambá, cuíca, caçaco. Quem é aqui no Nordeste, né, talvez conheça, né? Lembra um rato, mas não é. Porque o caçaco, ele vai ser um mamífero do grupo dos marsupiais. Então, marsupiais na América do Sul. Deixa eu só escrever de outro jeito. Então, eu vou encontrar marsupiais na Oceania, os mais famosos, os mais fofinhos. Porque os nossos marsupiais aqui da América do Sul, ora, moçada, eles não são tão simpáticos assim, não, mas carinhas como gambá, como cuíca, como caçaco. Ô, Landim, por que só tem marsupiais, né, na Oceania e na América do Sul? Teoria da deriva continental. Aquela história, moçada, que Pangeia se fragmenta em Laurase e Gondwana, Gondwana se fragmenta África, aí separa América do Sul e Oceania no final. No que separa América do Sul e Oceania no final, tem um tempo que a América do Sul e Oceania estão grudados, época que surgem os marsupiais. Quando a América do Sul e a Oceania se separam, beleza? Você tem marsupiais na América do Sul e na Oceania. Então, Gondwana se quebra, separa a África, a América do Sul e a Oceania permanecem grudados por um tempo, surgem os marsupiais. Quando separa os dois, tem marsupiais só nessas 2 áreas. E, gente,
nós vamos ter, a terceira subclasse dos eutérios. Os eutérios são os placentários, não apresentam ovos, apresentam uma placenta bem desenvolvida. O desenvolvimento ele é completamente feito dentro lá da placenta. E, gente, muitas e muitas ordens dentro do grupo dos eutérios. Destaque para os primatas, a gente, né? Então, o homem e os primos macaquinhos. Deixa eu só organizar de um outro jeito, né? Então, primatas, o homem e os primos macaquinhos. Lembrando, né, a característica dos primatas, originalmente todos eles arborícolas, com polegar oponível para poder segurar nos galhos com maior firmeza, e depois, claro, o homem desce das árvores, passa a ter hábitos terrícolas. Cérebro bem desenvolvido, muito inteligentes, mas tem algumas outras ordens que, gente, talvez seja bom você conhecer, até mesmo o pessoal do Eu Só Quero Enem, porque, cara, são nomes extremamente conhecidos. Carnívoros, caracterizados, moçada, principalmente pelos dentes caninos bem desenvolvidos, os hábitos carnívoros. É o caso, né, de cão, de gato, de urso. Quer dizer que nós vamos acabar incluindo famílias como canídeos, felídeos, ursídeos, e aí vai. Também vamos ter, moçada, ordens, como por exemplo a ordem dos roedores, incisivos grandes, de crescimento contínuo, né? Tem que ficar roendo o tempo inteiro para desgastar o dente, senão chega uma hora que ele não vai caber na boca. Que nem rato, camundongo, capivara. Cuidado coelho não, tá? Coelho, um grupo chamado de lagomorfos, onde os lagomorfos, eles vão lá apresentar coelho, lebre, além dos dentes incisivos na frente, mais de 2 por trás, uma característica peculiar do grupo, o que acaba separando eles do grupo lá dos roedores. Nós vamos ter, gente, a ordem cetácea, mamíferos aquáticos, como é o caso de golfinho, como é o caso de baleia. A diferença, tá, gente, é que golfinhos, eles têm dentes e baleias não apresentam dentes. Baleias não têm dentes, elas vão lá se alimentar de plâncton. Se alimentam, moçada, basicamente de crio, um pequeno camarão, dos principais componentes do plâncton. Eu sei que isso é estranho. Tecnicamente, uma orca não é uma baleia. Apesar do nome baleia assassina, orca, na verdade, tem dentes, então orca é um tipo de golfinho. Ele é um golfinho vitaminado, ele é um golfinho anabolizado, né? A orca, tecnicamente, é um golfinho porque tem dente. Porque baleia de verdade, verdadeira, tem dente não. Baleia, moçada, ela tem no céu da boca estruturas semelhantes a fios, como se fosse uma escova. Ela abre a boca dela, entra água, o plâncton fica preso na estrutura semelhante à escova e ela tem fendas no pescoço para a água sair, como se fosse um filtro, né? Entra água, a comida fica presa na estrutura semelhante à escova no céu da boca, sai a água por fendas localizadas no pescoço dela. Aquele orifício que tem nas costas da baleia, o respirador, é para ela respirar mesmo. Ou porque de vez em quando ela bota a água para fora. Porque de vez em quando, acidentalmente, entra água e para a água não atrapalhar a respiração, ela vai lá e bota a água para fora pelo respirador. Mas não tem a ver com a alimentação dela. A alimentação é isso aqui. Entra água, escova no céu da boca, plâncton preso, sai água pelas fendas no pescoço. No clássico Procurando Nemo, na cena que eles são comidos lá pela baleia, fica muito nítido no desenho animado, né, o céu da boca lá da baleia com a escova, né, para poder reter o plâncton lá. Você tem, gente, que peixe-boi não, peixe-boi, ele já pertence à ordem dos sirênios, sendo que o nome sirênio vem de sereia. Peixes-bois, eles cantam, reza a lenda, que quando Colombo chega na América e vê os peixes-bois cantando, a galera achava que eles eram sereias,
Ou seria cêsio. De qualquer maneira, o peixe-boi já pertence lá a um outro grupo. Você tem, gente, o grupo lá dos perissodáctilos. Esses garotinhos aqui, eles são caracterizados por terem casco, sendo que eles apresentam, além do casco, um número ímpar de dedos. É o que acontece pessoazinhas com um cavalo. Então imagina que o casco do cavalo é um dedo dele com uma unha grandona. Acontece lá com a anta, acontece lá com o rinoceronte. Mas, gente, vaca não. Vaca tem um número par de dedos. E a vaca já pertence a um outro grupo, né? O grupo dos artiodáctilos. Onde os artiodáctilos, esses jovenzinhos, também são caracterizados por apresentarem casco, mas eles vão apresentar um número par de dedos. E esses aqui são os ruminantes. Quer dizer que esses jovenzinhos aqui equivalem exatamente àqueles que têm um estômago poligástrico com rumen, com retículo, com omaso, com abomaso, para fazer aquela digestão super complexa lá da celulose. Artiodáctilos, moçada, né? Boi, vaca, carneiro, ovelha, bode, cabra. Mas também, moçada, camelos, lhamas, hipopótamos, girafas e etc e tal, todos eles pertencentes a esse grupo. Elefante não, tá? O elefante tem um grupo só dele, chamados de proboscídeos, né, que apresentam tromba, o elefante lá na parada. Eu lembro lá do grupo dos quirópteros, da polinização, quiropterófila, que é a polinização por morcegos, aqui na conversa. E claro, né, gente, existem várias outras ordens dentro do grupo dos mamíferos. Acreditem, eu lembrei das mais importantes, né, as que tradicionalmente aparecem em relação às questões. Destaque, claro, para primatas, a gente, carnívoros, roedores e cetáceos, os que mais frequentemente aparecem em relação às questões de prova, né, o nome cetáceo é extremamente conhecido, né, mamíferos aquáticos como golfinho e baleia, mas não peixe-boi, que já pertence a um outro grupo.